Amém. Retomamos então na página de número 305. Página 305. Terceiro tópico: como pôde um castigo tão grande ser vinculado à desobediência a uma ordem tão insignificante? Princípio envolvido. Uma ordem insignificante, envolvendo uma ação muito pequena e simples, é o melhor teste para o espírito de obediência. O significado da ordem. Através da ordem proibida, Deus ensinou a Adão que tinha o direito de fazer-lhes exigências e esperar ser obedecido. A ordem era importante do ponto de vista de Deus, e no caso de desobediência, o homem iria experimentar a severidade do castigo divino. O castigo anunciado. Adão não foi deixado na ignorância quanto à seriedade do assunto. A desobediência seria considerada um pecado mortal. Era uma escolha entre vida e morte, entre Deus e o ego. A condição revelada, porque foi que o homem cedeu à tentação de Satanás. Não foi motivado por seu apetite físico, e nem Satanás baseou seu apelo nele, mas foi a ambição de ser como Deus. Portanto, o ato da desobediência revelou um coração totalmente corrupto e infiel a Deus, um coração cheio de ingratidão, descrença, ambição e rebelião. Página 306. A relação do homem com o pecado. A Bíblia dá destaque para dois grandes princípios ou qualidades morais: santidade e o pecado. Essas duas grandes doutrinas andam de mãos dadas, pois foi com o pecado que deu origem à redenção no coração de Deus. E a redenção é a única cura para o pecado. Um dos métodos mais eficientes de Satanás de ataque à obra salvadora de Cristo é enfraquecer a voz que proclama o caráter maligno e o efeito do pecado. O pecado é o que Deus diz que ele é. Aqui, a opinião e a filosofia humana devem se render ao testemunho da palavra de Deus, na qual ele declara a verdadeira natureza do pecado. As opiniões de homens que querem agradar a si mesmos são de pouco valor e em um assunto que só pode ser determinado pela redenção. Seu significado. Pecado não é um acidente. Na verdade, foi um ato de desobediência responsável contra Deus, conforme Romanos 5:12. B. Não é mera debilidade da criatura. Se assim fosse, então não teríamos culpa ou mereceríamos sermos condenados. Jeremias 17:9. E C. Não é mera ausência de bem. A ciência cristã afirma que o pecado é uma negação, que o mal é a ausência de bem e que o pecado é a ausência de retidão. Romanos 7:14. Pecado é, e considerando-se principalmente uma brecha ou rompimentos de relações entre o pecador e o Deus pessoal, Jesus retrata a vida humana ideal como a vida de comunhão com Deus. O pecado é a falta dessa comunhão. Jesus localiza a fonte do pecado no intento íntimo do homem, segundo Mullins. Pecado é o não cumprir os deveres para com Deus. Estar destituído da glória de Deus, pelas nossas forças não alcançamos o padrão divino. Romanos 3:23. B. Omissão no dever, conforme Tiago 4:17. E C. Declínio espiritual, quando a alma se distancia de Deus, conforme Isaías 59:1 e 2 e Jeremias 14:7. 2. É a atitude errada para com a pessoa de Deus.
A. Atitude errada para com os desígnios insensatos. Provérbios 24, 9. B. A prática do orgulho e da arrogância. Provérbios 21, 4. C. Murmurações contra Deus. Neemias 21, 7. Insatisfação com o plano e a providência de Deus. E D. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3, 29. 3. É a ação errônea em relação à vontade de Deus. A. Condescendência duvidosa. Romanos 14, 23. B. Rebeldia e obstinação. 1 Samuel 15, 23. C. Desobediência. Jeremias 3, 25. D. A transgressão da lei. 1 João 3, 4. A lei mostra-nos a linha divisória entre o bem e o mal, e qualquer passo que a transponha é pecado. 4. A ação errônea em relação aos homens. A. Favoritismo. Tiago 2,9. B. Toda injustiça. 1 João 5,17. C. Desprezo ao semelhante. Provérbios 14, 21. 5. A atitude errônea para com Jesus Cristo. Incredulidade. A. Incredulidade é a raiz da qual se originam todos os demais pecados. 6. É a tendência natural para o erro, conforme Romanos 7, do 15 ao 17. As Escrituras reconhecem um princípio maligno, o pecado dentro da natureza do homem. É isso que dá ao homem natural uma inclinação ou tendência para a desobediência e a iniquidade, pois pecado é qualquer transgressão contra a vontade de Deus ou falta de conformidade com essa vontade, quer em condições, quer por conduta. Sua realidade. Um fato da revelação. Romanos 3, 23. B. Um fato da observação. O pecado é manifesto por toda parte. C. Um fato da experiência humana, conforme Isaías 6,5. As Escrituras declaram: a observação descobre e a experiência humana comprova o fato do pecado. A extensão do pecado. As Escrituras ensinam que o pecado tem afetado os céus, a terra e os seus habitantes. A. Nos céus. Efésios 6, 11 e 12. Pecado e a queda de Satanás afetaram os céus, infestando as regiões celestes com seres caídos. Ele mesmo, evidentemente, tem acesso aos céus, e seus emissários infestam os lugares celestiais, onde fazem guerra contra o crente. B. A terra, o reino vegetal, Gênesis 3,17. O reino animal, Gênesis 9, 1, 3. A raça da humanidade, Eclesiastes 7, 20. Todos pecaram, conforme Romanos 3, 10, 23. Não há um justo sequer. 1. Todos são culpados perante Deus, Romanos 3, 19. 2. Os homens são filhos da ira, Efésios 2, 3. Somos filhos da ira por natureza, e como tais permanecemos enquanto estamos separados de Cristo. A única natureza que o incrédulo possui é aquela que está em franco antagonismo e inimizade contra Deus, e que, portanto, merece com justiça estar debaixo da sua permanente ira. Afastados de Deus, Efésios 4, 18. Isso significa que o homem ficou afastado de Deus a ponto de não ser mais Deus o objeto da sua afeição. 4. Corruptos e enganosos quanto à sua natureza, conforme Jeremias 19 e Romanos 1, 19 ao 31. Isso revela a relação anormal que o homem mantém para consigo mesmo e para com seu semelhante por causa do pecado. 5. Escravizados pelo pecado e mortos no pecado. Romanos 6,17, Efésios 2,1. O pecado roubou do homem sua mais verdadeira vida e liberdade e o transformou em vil escravo. 6. Antagônicos para com Deus e identificados com seu adversário. Romanos 8, 7, 8 e Efésios 2, 2.
7. Seus corpos debilitados e condenados à morte. Segundo Coríntios 4, 7, Romanos 8, 11. A execução da sentença da morte física teve início com o começo do pecado humano e terá prosseguimento enquanto não estiver completa a obra redentora de Cristo. 8. Aviltados em seu caráter e conduta, conforme Tito 3,3. Por meio do pecado, o homem se tornou o recipiente de uma natureza depravada e a expressão inevitável da mesma é a depravação de caráter e de conduta. Pecado contra a lei. O termo lei deve receber um significado muito amplo, incluindo cada forma da vontade revelada de Deus, quer seja a. Primeiras comunicações preservadas pela tradição. B. A consciência humana. C. Orientação espiritual direta. D. A palavra de Deus escrita com suas diversas aplicações no tempo. Primeiras comunicações preservadas pela tradição. Esse aspecto da lei preenche um amplo lugar na história da humanidade. Parece que foi a única regra que governava a vida humana desde Adão até Moisés. Era o que determinava a diferença entre o bem e o mal, conforme foi registrado sobre os primeiros pais. Veja o que Deus declara a Isaac sobre seu pai, Abraão, que viveu meio milênio antes da adoção da lei escrita. Evidentemente, reconhece que uma proclamação, um mandato bem definido, circulava por todos aqueles séculos do começo da história da humanidade, até que ponto a humanidade preservou aquelas primeiras exigências ou impressões seria difícil determinar. 2. A consciência humana. A consciência, embora haja como juiz, não tenta executar os seus decretos. Tendo declarado que deveria ser, com aquela clareza que é proporcional à sua competência, a consciência tem de depender do espírito, na tricotomia seria a alma, do homem, agindo através de sua vontade para a execução dos seus decretos. Obviamente, isso se aplica aos que não são regenerados, pois um relacionamento diferente e uma responsabilidade diferente repousam sobre os regenerados, os quais, sendo habitados pelo Espírito Santo, têm o privilégio de serem orientados pelo Espírito. Esse conceito da lei não pressupõe necessariamente o mal no indivíduo a ser corrigido. É, antes de qualquer coisa, uma orientação positiva, uma indicação do caminho, àqueles que de outra maneira não saberiam. Assim, a consciência, como um aspecto da lei moral, coincide com todas as outras formas da lei e normalmente proclama aquilo que Deus exige. Uma violação da consciência é pecado. Orientação espiritual direta, terceiro aspecto. Nesse aspecto da vontade divina revelada, só o cristão está envolvido. Uma vida carnal é uma vida vivida na carne e em oposição à mente do espírito. Mas a palavra carnal pode ser aplicada aos cristãos. 1 Coríntios 3:1. 4. Palavra de Deus escrita com suas diversas aplicações no tempo. A definição mais comum do pecado é que ele é uma transgressão da lei ou ilegalidade, conforme 1 João 3, do 4 ao 10. Não há nenhuma base nessa passagem para a doutrina da perfeição sem pecado da parte de alguns cristãos, que não se aplica a nenhum cristão. É preciso lembrar que o apóstolo nos advertiu contra tais conclusões. Em parte alguma, a Bíblia afirma que os cristãos não pecam. Ela ensina, entretanto, que o cristão retém sua natureza adâmica e carnal até o dia de sua morte. E sem o poder capacitador do Espírito, sempre haverá pecado na vida do cristão. Há uma diferença muito importante a ser notada entre as duas frases incapaz de pecar e capaz de não pecar. A lei escrita surge em 3 formas ou divisões principais, de acordo com sua aplicação
em 3 dispensações diferentes. A primeira é conhecida como sistema mosaico, ou a lei mosaica, que foi dirigida apenas a Israel. Esteve em vigor desde o Monte Sinai até a morte de Cristo. A segunda é a instrução divina aos cristãos, que, sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus, são chamados para andar de maneira digna de sua vocação celestial. O terceiro sistema será o governo do futuro reino e, sem dúvida, se estenderá como uma regra de vida para os gentios que vão partilhar das bênçãos terrenas de Israel. Vamos dedicar um pouco de atenção ao período antes da lei entre Adão e Moisés, Romanos 5,13, conforme Gênesis 26,5. Devemos notar que Deus quase não deu nenhuma instrução direta aos gentios. Deles se disse que não tem lei, Romanos 2,14, e seu estado foi plenamente descrito em Efésios 2,2. Atualmente, nenhuma regra de vida destina aos que são salvos na presente dispensação, judeus ou gentios. A esses, Deus dirige advertências como faz às nações, Salmos 2, do 10 ao 12. Mas sua mensagem aos que não são salvos é principalmente um convite representado pelo Evangelho da graça de Cristo. A lei escrita não serve para dar origem ao pecado. Paulo declara que havia pecado no mundo antes que a lei mosaica fosse dada, embora nesse período, ou até que a lei fosse dada, o pecado não fosse imputado, conforme Romanos 5,13. À luz de toda a escritura que trata do período desde Adão até Moisés, a declaração de que o pecado não foi, então, imputado, deve ser interpretada com o significado que as coisas específicas que a lei introduziu e foram definitivamente ordenadas tornaram-se ideais novos cuja transgressão seria um ato público de desobediência. Contudo, esses novos ideais não foram prescritos antes da doação da lei. E assim, naquele período anterior, os homens não foram acusados de desobediência aos mandamentos que ainda não tinham sido dados. Mas o pecado estava no mundo antes desses mandamentos específicos terem sido dados por Deus. A lei é santa, justa e boa, conforme Romanos 7,12. E cita a reação da natureza do pecado, criando assim a discórdia na vida. Está escrito: mas o pecado, a natureza do pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Romanos 7,8. O apóstolo também declara: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Romanos 4,15. E ainda, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Romanos 5,12. Dizer que o pecado é transgressão da lei concede-lhe um campo muito amplo de aplicação se considerarmos todas as formas da lei. Mas é ainda mais extenso e completo afirmarmos que qualquer ausência de conformidade com o caráter de Deus. Termos e classificações gerais de pecados pessoais. O termo pecado é peculiar, restrito em sua aplicação. Sobre isso, o Dr. Barber observa: pecado é um termo religioso, inteligível apenas no reino da experiência e do pensamento religioso. Mal é um termo filosófico, indica cada condição, circunstância ou ato que, de alguma maneira ou grau inferior, com perfeição completa e com a felicidade do ser, quer seja física, metafísica ou moral. Vício é um termo ético, é o mal moral interpretado como uma ofensa contra o ideal ou a lei dada na natureza do homem. É o borrão ou mancha deixados pelo afastamento da natureza. Crime é um termo legal, indica a violação franca ou pública da lei
que uma sociedade, um Estado criou para a sua própria preservação e para a proteção dos seus membros. Mas o pecado difere disso tudo no seguinte: ele existe em um sistema que não conhece Deus, mas sem Deus não pode haver pecado. 1. Transgressão é o desvio para um lado ou a ultrapassagem daqueles limites que Deus estipulou. Iniquidade, referindo-se àquilo que é totalmente errado. Erro, quando se ignora o que é direto ou quando se erra o caminho. Pecado, aquilo que não está alcançando o alvo. Maldade é a expressão de uma natureza maligna, depravação. Mal, referindo-se àquilo que é realmente errado ou oposto a Deus. Impiedade, ausência de qualquer temor de Deus. Desobediência, rebeldia em ser levado ou orientado pelo caminho da verdade. Incredulidade é a falta de confiança em Deus. Anarquia consiste no persistente desacato da lei divina e no desprezo de todas as restrições com o fim de gratificar o ego das advertências divinas. Aspectos gerais podem ser classificados de acordo com seus aspectos pessoais podem ser classificados de acordo com seus aspectos gerais. 1. Quando se refere às exigências divinas, são omissões ou atos. Quando se relacionam com objetos, são cometidos contra Deus, o próximo ou a própria pessoa. 3. Quando se relaciona com o alcance, são internos da alma ou externos do corpo. 4. Quando se referem à responsabilidade, podem ser pessoais ou de participação, conforme 1 Timóteo 5:22. 5. Quando a intenção são voluntários ou involuntários, sem que estas possam ser devidas à ignorância, paixão incontrolável ou enfermidade. 6. Quanto à gravidade, podem ser maiores ou menores. 7. Quanto ao sujeito, podem ser cometidos pelos não salvos ou pelos salvos. 8. Quanto ao período divino, quanto ao perdão divino, são perdoados ou não perdoados. 9. Quanto à penalidade divina, alguns pecados são pelo menos parcialmente julgados nesse mundo, enquanto outros serão julgados no mundo futuro. 10. Quanto à sua causa, pode haver pecados de ignorância, de imprudência, de negligência, de concupiscência, de malícia ou de presunção. 11. Quanto à sua relação com Deus, como governador do universo, os pecados clamam por sua vingança ou por sua longanimidade. Vamos lá. Agora nós entramos na página 313, Soteriologia, doutrina da salvação. Nós estamos tratando aqui com a martiologia, com soteriologia, do destino do ser humano. Bem? Então agora nós vamos lá, o destino do pecador está determinado e o destino do crente, do salvo, também determinado em soteriologia, doutrina da salvação. Palavra que vem do grego, soteria significa salvação ou liberação, e logia significando discurso, ou tratado ou ensino. Assim, soteriologia é o tratado da salvação. Soteria pode significar também preservação, integridade, prosperidade, alegria, resgate, bem-estar geral. A sua aplicação pode ser usada tanto no sentido material, temporal, quanto em sentido eterno espiritual. Na sua aplicação em termos do Novo Testamento, soteria é usado especialmente como um bem-estar espiritual e ela representa a salvação de uma pessoa presente, conforme Lucas 1,7,7, e correção dos maus caminhos. 2. A salvação como uma realização completa no futuro, conforme Romanos 13,11.
A palavra salvação na língua portuguesa vem do latim salvare, que significa salvar, e da palavra salus, que significa saúde ou ajuda. A palavra hebraica traduzida em português por salvação indica segurança. Nota: a conotação bíblica é estabelecida por Deus na questão da salvação vem sempre de uma atitude humana. E essa atitude podemos chamar de arrependimento. É uma decisão que resulta em uma mudança de ideia que sucessivamente leva a uma mudança de objetivo e ação. A ideia de salvar, quando usada no termo de salvação espiritual, fala do livramento do pecado, da degradação moral e das penas que devem seguir-se como julgamento divino. Entretanto, o livramento também nos confere algo a saber: o perdão, a justificação, a transformação moral e a vida eterna que consiste na participação na própria vida de Deus, no seu tipo de vida. O termo soteriologia foi criado no século XIX para referir-se à teologia da salvação. Foi um termo criado historicamente e seu estudo está dividido em dois grandes segmentos. O primeiro, a soteriologia objetiva, trata da obra remidora de Jesus Cristo. E a soteriologia subjetiva aborda a obra do Espírito Santo, aquilo que a missão de Cristo proveu para os homens. A soteriologia inclui as grandes subdivisões da obra remidora de Deus na revelação e na predestinação. São elas: 1. A expiação do sangue de Cristo, as operações da graça divina, a obra do Espírito Santo, o destino final do homem, que é a transformação segundo a imagem de Cristo e sua glorificação. Salvação no Antigo Testamento. O termo salvação no Antigo Testamento aparece com mais frequência como algo acontecido no tempo presente, como, por exemplo, na ira de algum inimigo. O justo viverá pela fé, em Hebreus 2,4, falando da preservação física, assim mesmo podendo notar passagens como Isaías 45,17 e Daniel 7,13, em que o termo salvação entra no nível espiritual. É importante ressaltar que os rabinos, após o período patriarcal, criam na alma, na pós-vida, nos lugares celestiais. Porém, a salvação, nas páginas do Antigo Testamento, jamais tomaram os aspectos revelados no Novo Testamento, principalmente nos termos de filiação na plenitude, em que os homens assumem a natureza do próprio Cristo, a fim de terem a mesma herança e glória. Esse conceito escapou da teologia judaica e, pasmem, continua a ser ignorado e desconhecido na maioria das igrejas de hoje, onde a salvação é reduzida ao perdão dos pecados e à mudança de endereço para os céus após a morte física. A salvação no Novo Testamento. É importante ressaltar que a salvação é o termo mais usado em toda a Bíblia, pois está ligado ao desejo mais profundo do coração de Deus. Com isso, se lermos o Novo Testamento, mesmo de uma forma superficial, observaremos que nem todos os autores têm o mesmo ponto de vista acerca da salvação. Por causa disso, existem duas correntes teológicas que dividem o protestantismo nos dias de hoje, assunto que abordaremos mais tarde. No entanto, vale destacar que os pontos de vista dos autores são suplementares e não contraditórios, já que a visão da salvação em sua plenitude é mais clara para alguns do que para outros. A salvação nos evangelhos sinóticos. A salvação vem por meio de Jesus, conforme Lucas 19,9. Jesus veio para salvar, Mateus 3,4, 18,1, Lucas 4, 18 e 9, 56, Mateus 28. 3. Sua missão impõe certa obrigação moral sobre os homens, conforme Marcos 8, 35, Lucas 7, 58, 12, 13, 24 e Mateus 10, 22. A salvação conduz à vida eterna, a salvação da alma, Mateus 7, 13 e 14, Marcos 8, 34.
5. Associação com Jesus em seu reino, Mateus 13, Marcos 8:38, que é visto ao mesmo tempo como celestial e terreno. E 6. Envolvimento no seu interior e a final possessão das perfeições morais, Marcos 5:48. Vemos nos evangelhos sinóticos que a salvação requer um coração contrito, a receptividade como de uma criança, a renúncia de tudo por causa de Cristo. Entretanto, nunca temos a descrição dos níveis mais altos da transformação, segundo a imagem de Cristo, em que possamos ser o que Ele é e a possuir o que Ele tem. Salvação no Evangelho de João. Segundo João, em seu evangelho, o princípio da filiação é associado à salvação. João tem discernimento penetrante. Nesse evangelho fica claro que nós fomos transformados naquilo que é o Filho, pois também seremos filhos autênticos do Pai Celeste. Somente no evangelho de João fica subentendido e com descrição direta, que temos o conceito da participação do homem na vida necessária e independente de Deus, o Pai. Foi esse o tipo de vida que o Filho recebeu por ocasião da sua encarnação. Por intermédio de Jesus, os remidos também recebem essa forma de vida. Os homens chegam a compartilhar dessa forma de vida, tornando-se mais elevados que os anjos e membros autênticos da família divina, possuidores da natureza divina. Notemos que o elevadíssimo tipo de vida exposto no Evangelho de João fez parte integral da salvação, sendo medida através da ressurreição. Salvação no livro de Atos. O livro de Atos é bem semelhante aos evangelhos sinóticos, apesar de falar de termos essenciais para a salvação, como perdão dos pecados, arrependimento, conversão e a entrada no reino celestial. Esses termos não cobrem a revelação inteira para a salvação. O livro de Atos é essencialmente uma narrativa sobre como o evangelho do arrependimento se propagou entre as nações. A salvação nas epístolas paulinas. Nessas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, encontramos os conceitos mais elevados sobre salvação, denotando o completo plano de Deus para a salvação do homem. Vejamos alguns textos. Ser salvo envolve a transformação segundo a imagem de Cristo, moral e metafísica, em que compartilharemos sua natureza essencial. Romanos 8:29. 2. Significa compartilhar finalmente de toda a plenitude de Deus em sua natureza, atributos e perfeições. Efésios 3:19. 4.